Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, todos acolhidos à nossa Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos a grata satisfação de termos para fazer a sua exposição Jesus Samuel, que é um conhecido há muitos anos da causa espírita, né? E o título da palestra dele será Não Creais em Todos os Espíritos, capítulo 21, itens 6 e 7. Antes de passarmos a palavra para o Jesus Samuel, vamos dar alguns avisos. Segundas-feiras nós temos as nossas palestras dialogadas às 19h30. Terças-feiras nós temos palestras. Essa palestra dialogada é apenas presencial. As palestras de terças-feiras às 15 horas é presencial e transmitida pela nossa página do Facebook, e as de quintas-feiras, como hoje, também às 19h30, também transmitidas pela nossa página do Facebook e presencial. Lembro também que sábados nós temos a nossa evangelização às 9h30, né? E nós estamos promovendo o nosso Chá da Primavera, que será no dia 30/9. Nós temos convites à disposição. Será um sábado à tarde, das 14 às 17 horas, e será aqui no shopping Cavalhada, no mezanino. O shopping está nos cedendo uma área ali que nós vamos fazer o nosso Chá da Primavera. Contamos com a presença de todos, né? Inclusive aqueles que se esquecem de comprar o convite e depois que é convite na última hora e não tem. Tá? Muito bom. Vamos fazer a nossa prece. Depois ele se vinga de mim. Vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso divino Mestre e amigo Jesus, a esse ambiente fraterno, que as pessoas que chegam até aqui tornam-se nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, na busca do aperfeiçoamento moral, o aperfeiçoamento intelectual, que esta casa, com auxílio dos benfeitores espirituais, procura transmitir através das suas palestras, dos seus estudos, da evangelização, de outras tantas atividades que nós temos aqui, com o único objetivo de informar a todos a ideia cristã através da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. E é por isso que estamos aqui, e é por isso que nós pedimos que os benfeitores espirituais continuem nos apoiando e que possamos ter, na noite de hoje, um bom encontro. Que assim seja, e com vocês, Jesus Samuel. Obrigado. Boa noite, muita paz. Tema: não creais em todos os espíritos. Allan Kardec coloca com muita propriedade esse subtítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, que vai tratar sobre falsos cristos e falsos profetas. E aí nós vamos encontrar no Evangelho de João, na sua primeira carta, ele nos informando: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós vamos encontrar o que é o profeta, aquele missionário de Deus que é incumbido de trazer as verdades divinas, as verdades espirituais, espíritos esses que já alcançaram o mais alto grau de evolução moral e intelectual. Então eles vêm em missão e não vão errar. Por isso eles são profetas. E aí nós vamos então observar que o tema é
não acreditar em todos os espíritos. Então, alguns poderão não ser bons para profetizar. Então, na doutrina espírita, nós vamos encontrar o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, que é o médium, que deve se preparar, ao contrário do profeta que vem pronto. O médium, todos nós devemos nos preparar para que possamos, em nos preparando, levar consolo, encorajamento, auxiliar os nossos irmãos a retornar ao caminho do bem. Então, na codificação, Allan Kardec nos informa: os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos homens, enquanto os falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. Olha como muda tudo. E é nesse ponto que os amigos espirituais nos dizem: na atualidade, nós deveremos ser bons médiums, porque eles nos informam: médium de todos os quilates é um médium mais ou menos normal, mas os médiums bons são mais escassos. E eles nos dão essa informação porque, se nós observarmos detidamente, é uma realidade. Então nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, a questão 622, que Allan Kardec pergunta: confiou Deus a alguns homens ou certos homens a missão de revelar a lei do amor? E a resposta vem meridiana e tranquila: em todos os tempos houve homens que tiveram esse trabalho como missão, encarnavam para fazer progredir a humanidade, os homens de bem que nós conhecemos. Mas, aí tem o mas, em todos os tempos homens houveram que exploraram, em proveito próprio, das suas ambições e dos seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam para ter prestígio diante da população incauta, se apegando numa pretensa missão com fins escusos. Nós nos encontramos com uma informação que Moisés proibiu o intercâmbio mediúnico por esse motivo, que depois então Jesus vai liberar a possibilidade mediúnica. Então, quando encontramos esse mas, nós vamos estar diante dos falsos profetas. São aqueles que anunciam acontecimentos futuros sem a devida autoridade espiritual. Eles abusam, não têm condições, mas eles se fazem passar por intérpretes da verdade. Mas eles não valorizam o amor, não valorizam a fé, eles usam situações que não são concordes com as realidades da vida espiritual, também usam ritos e filosofias humanas que desorientam e confundem aqueles que os seguem. Também, e mais triste ainda, mercadejam com os dons do Espírito, promovendo o que? Desarmonia. Todas essas informações nós encontramos com muita precisão. E a amiga espiritual Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, vai nos falar que o falso profeta ele é cuidadoso, porque ele passa como fiscal do trabalho alheio, porque se preocupa em encontrar em tudo e em todos mistificadores e mistificações. Ele não tem condições, mas ele se preocupa com
desmascarar o próximo, porque ele se acredita encarregado de guardar a verdade, e somente eles a possuem no mais alto grau de conhecimento. E aí, como é que nós vamos ver? Eles se descuidam, como é natural, do seu comportamento. E esse descuido vai revelar situações apaixonadas, posições relativamente medíocres e que se apegam. E é nesse aspecto que essa amiga espiritual nos diz: eles se supõem numa missão superior e confiam que estão desempenhando esse trabalho digno, esquecidos de que o trabalho é de Jesus na seara. Com esse cabedal de informações, nós vamos encontrar que as instruções que nós temos, que nós nos esforçamos para entender e introjetar, às vezes são poucas. Porque muitas vezes nós nos tornamos falsos profetas. E nós vamos ver quando nós nos esquecemos de auxiliar aquele companheiro em dificuldades maiores, quando nós nos esquecemos de auxiliar aquele que não tem as mínimas condições domésticas, quando nós não vamos em auxílio daqueles pais que não conseguem aliviar a necessidade de sua família, quando encontramos alguém que tenha uma moléstia incurável e nós não nos sentimos com coragem de levar uma palavra de esperança, ou quando encontramos alguém que não tenha um livro bom para ler e nós temos e nós nos furtamos a essa bendita oportunidade de levar até ele, então nós nos colocamos por inteiro, muitas vezes, no contexto dos temas, porque quando encontramos o mestre, ele vai dizer: ai de vós quando os homens vos louvarem, porque os pais de vocês também fizeram o mesmo aos falsos profetas. Então a informação que nos chega: os falsos profetas, eles eram, e pelo estado de inferioridade moral atual da terra, ainda são neste momento aqueles que, impelidos por maus instintos, por más paixões, derivados de orgulho, de egoísmo, de interesse material, também pelas viciações de toda a ordem, trabalham por incutir nas ideias, nos espíritos simples e confiantes, situações que vão mantê-los presos e submissos. É nesse aspecto que nós vamos encontrar aquela outra expressão de Jesus: cegos dirigindo cegos. Também encontramos os falsos profetas estão em todos os departamentos da terra, nas religiões, porque mantém as pessoas na cegueira espiritual, pelo estudo superficial ou nem tanto, nas ciências, apresentando somente o materialismo, na política, na pregação de mentiras e falsas promessas, e nas mídias com a inversão de todos os valores. Então nós somos vítimas porque damos suporte a que eles estejam entre nós. E a causa principal deles estarem entre nós situa-se nas nossas fraquezas, nos nossos desejos. Então a doutrina espírita, ela não opera milagres, nem prodígios. Ela, isso sim, esclarece as leis dos dois planos da vida, as suas relações,
e revela uma outra categoria bem mais perigosa, que é a dos falsos profetas que estão entre os desencarnados. No livro dos médiuns, que é a ciência espírita, de onde saiu toda essa parte que nós estudamos, da segunda parte do livro dos Espíritos, em torno de 53% mais ou menos, lá no capítulo 24 do livro dos médiuns encontramos identidade dos espíritos, e eles vão dizer: os bons sempre falam a verdade, sempre. Se não sabem, calam-se. Eles são bondosos, afáveis, só querem o bem de todos e nunca se ofendem. Quem estiver fora desse contexto está fora dos bons. Então eles nos dizem: a linguagem dos bons espíritos sempre está em relação com o grau da sua elevação moral. E também encontramos lá no livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 1, uma escala espírita que Allan Kardec fez para estudo didático. Embora nós saibamos que uma interpenetra a outra, e são milhões de espíritos em cada intervalo. E lá está, entre os itens 100 a 113, essa escala didática foi feita de acordo com o grau de adiantamento moral. E ele vai falar da terceira ordem, que são os imperfeitos. A característica predominante é propensão para o mal, predomínio da matéria. E aqui nós encontramos espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, que somos nós. Não faz o bem, mas também não faz o mal. Se dar uma oportunidade, apronta. Também perturbadores, impuros, hipócritas, orgulhosos, são os enganadores. Eles se apresentam com qualquer nome, porque eles não têm o cuidado de falar apenas e somente a verdade. Então o Espírito se diz: eu sou José, eu sou Deus, eu sou Maria, e por aí vai. Então eles vão nos dizer: julgam-se os Espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. E aqui nós então vemos uma figura maravilhosa que Jesus monta entre a árvore e o homem. E vamos encontrar então lá no livro Libertação, de André Luiz, pelo Chico Xavier, o instrutor Gúbio nos trazendo informações preciosíssimas sobre esses falsos profetas da erraticidade do mundo espiritual. Então ele começa, abre aspas: no mundo espiritual agitam-se milhões de espíritos imperfeitos que se apoiam na mente reencarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes nas responsabilidades e tão incompletos na virtude quanto os próprios homens. É a sintonia espiritual. Então continua esse instrutor: um reino espiritual atormentado é esse, que cerca a existência humana em todas as direções, tentando dilatar o domínio permanente da sombra. E agora, nessa época de início de regeneração, fica mais patente ainda. Então esse amigo nos diz: misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação sobre lares e instituições, para manter e conservar o mundo ofuscado e distraído, adiando o reino do amor indefinidamente. Porque se a Terra mudar de patamar de evolução, eles serão obrigados a serem convidados e vão ter que se retirar. Assim como nós, se estivermos fazendo o mal, pelo mal nós estaremos sendo deslocados para lugares onde nós vamos fazer
a nossa transformação moral pelo mundo mais atrasado que encontraremos. E então continua o instrutor Gúbio: os reencarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas irradiações semelhantes de entidades imperfeitas quanto eles próprios. Nada é injusto. É sintonia espiritual. E que partilham até a sua residência. Por isso é que Jesus falava de vigiar. Vigiai os pensamentos, para não fazer link com esses que estão na sombra. Porque a nossa vibração espiritual, ela é mentomagnética. À medida que nós baixamos a nossa vibração espiritual, eles nos encontram. Então é um grande império de inteligências atrasadas e perversas, ocasionando permanente influenciação aos homens da terra. Então nós encontramos a frase do Cristo: conhece-se a árvore pelos frutos. E ele diz: atentemos sempre para os frutos, se quisermos conhecer as árvores. Nesse momento, então, nós vamos ver que a árvore somos todos nós. E que as flores são os nossos pensamentos. E que os frutos são as nossas ações. Porque nós iniciamos moldando na nossa tela mental. Depois nós vamos fazer a parte prática. Se nós sonharmos com uma casa, primeiro ela vai existir aqui. Depois nós vamos pegar e fazê-la materialmente. E é sempre dessa maneira. Então, ele vai dizer: são as obras que devemos examinar nos homens. São os nossos feitos. E é nesse aspecto que eles vão nos trazer. Como estão os nossos pensamentos? É uma pergunta boa que surge, porque nós estamos dissecando uma matéria. Então, naturalmente, as perguntas chegam. Como estão? Nós analisamos os frutos, as ações que nós produzimos. Nós temos consciência dos exemplos que nós damos. Nós cuidamos das palavras que proferimos. Porque nós estamos introjetando aquilo que o Cristo disse: para que fique eternamente convosco, é preciso que nós nos apossemos dessa matéria. Aí nós vamos compreender e introjetar. Aí o conhecimento ninguém nos tira. E é isso que nós vamos encontrar, que temos feito com os recursos que recebemos antes do nosso berço. Que recursos são esses? O amor. Nós somos filhos do amor. Viemos pelo amor e para o amor. O que temos feito com o amor que está conosco? O que nós temos feito com esse amor que se transforma em caridade? Como estamos usando a bondade, a indulgência, a conciliação? São condições que nós podemos fazer para que não venhamos ser chamados falso profeta. Então, na nossa casa, no dia a dia, nós preparamos alimentação saudável, dentro da validade, nós purificamos a água, nós efetuamos a limpeza e, quando precisa, nós nos vacinamos contra doenças contagiosas. Também deve ser assim no nosso mundo mental. Porque João fala que nós não devemos acreditar em todos os espíritos. E nós encontramos Paulo que vai nos dizer: examinai tudo.
e retende o que é bom. Então nós precisamos meditar, analisar com muita atenção, e aí sim reter na memória apenas o que é belo, o que é bom, o que é realmente significativo para nós e que vai nos auxiliar na formatação dos nossos pensamentos positivos. Aí nos deixando num estado mental elevado. Por isso o mestre falava em vigiar os pensamentos. É nesse aspecto que eles nos dizem, é preciso procurar o trabalho. Exemplo, escritores de pensamento limpo e nobre, para restaurar as forças psíquicas, para seguir positivamente a caminhada. Nós temos que fazer a seleção. Ah, mas nós somos adultos, então eu posso examinar tudo. Pode, mas tem que ter maturidade moral e evolução espiritual para reter apenas aquilo que é bom. Porque senão nós estaremos nos intoxicando com matéria deletéria. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Observemos rapidamente ao nosso redor. Nós estamos distraídos da vida. É nesse aspecto que eles nos dizem, medita sobre essas coisas. Por quê? Porque nós precisamos evitar o que a loucura materializante apresenta através de fantasias e ilusões, e que nós vamos encontrar em livros, em artigos de aspectos duvidosos, em filmes horripilantes, embora a capa muitas vezes seja brilhante. Nós precisamos ver o conteúdo, porque nós estamos aproveitando para crescer rumo ao amanhã. Então o amigo espiritual Emmanuel, ele vai nos trazer também uma frase de Jesus em que diz: muitos virão em meu nome e enganarão a tantos. Por isso é preciso estar alerta. Novamente ele fala em adquirir o conhecimento pelo estudo, pela observação atenta, prolongada, pelo exame, pela análise. Não apenas ler o que está escrito, mas dissecar, ir ao âmago da situação, porque nós precisamos usar o nosso bom senso para fazer essa triagem, escolhendo realmente livros e obras que sejam positivas, que sejam benéficas, para que nós não venhamos a enveredar por vícios e crimes. É nesse aspecto que ele nos diz: saibamos encontrar as belas obras para retirar de nós os pensamentos negativos que não nos ajudarão na nossa caminhada e nem nos tornarão melhores. Então, esse outro amigo espiritual nos conclama, ao dizer-nos espíritas, abracemos atitudes espíritas, sem jamais esquecer que a doutrina espírita, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é apenas e somente para a nossa renovação moral. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Renovação moral, né? É o que está faltando para todos nós. Vamos agradecer a presença de todos, aqueles que estão que nos assistiram até agora pelo nosso Facebook, e os convidamos para que continuem conosco nas próximas apresentações. Muito obrigado.